Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós somos chamados à maturidade, a entendermos o nosso papel no mundo, a entendermos o nosso papel na igreja e como devemos agir. E não se trata de regras, mas se trata de compreendermos quem nós somos, compreendermos quão maduro nós somos, o quanto entendemos da vontade de Deus. Somos chamados para viver o reino de Deus na terra, para glorificarmos o nome do Senhor, para sermos expressão dele neste mundo. Entender que devemos ser oferta em favor da vontade do Pai e glorificarmos o seu nome nisso. Mas o que quer dizer isto na prática? Que a gente não pode agir como imaturos, como pessoas que estão buscando o próprio interesse somente, mesmo que sejam espirituais. Mas o que a gente precisa entender é o nosso papel e a importância de sermos instrumento de edificação da igreja, de fortalecimento das pessoas, de maneira que as conduzamos a um processo de crescimento. Na igreja de Corinto, a gente vê isso, Paulo sempre reforçando este aspecto de não sermos imaturos, mas de amadurecermos, de crescermos e de entendermos o que devemos fazer para a edificação da igreja. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 19 e 20: Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então, a discussão que estava tendo é acerca do falar em línguas, porque estava sendo algo exagerado e sem interpretação. E ele disse que isso não fazia sentido, pois o propósito era a edificação da igreja, o amadurecimento daquela família, daquele povo que estava reunido. O que a gente precisa entender é isso. Nós nos reunimos para amadurecermos, para entendermos, para compreendermos a vontade de Deus. Por isso, embora Paulo fale que ele falasse em línguas muito mais do que qualquer um daquela igreja, ele preferiria falar 5 palavras que trouxessem entendimento e compreensão às pessoas do que falar 10.000 palavras em línguas. Nós temos que entender isso. Se o propósito de nos reunirmos, de estarmos juntos, é para que haja o crescimento, o entendimento e a compreensão da vontade de Deus, não temos outra atitude a fazer, pois não se trata de nós. Não se trata de revelarmos a nossa espiritualidade, pois não é isto que está em jogo, mas é compreendermos que estamos ali juntos para a edificação, para o crescimento, para o amadurecimento uns dos outros, levando à maturidade e ao entendimento da vontade de Deus. Sermos maduros é revelarmos o reino, é glorificarmos o seu nome, é sermos instrumento na vida do outro, levando-o à maturidade, ao entendimento e à compreensão da vontade de Deus. Qualquer coisa diferente disto, nós não estamos caminhando em termos de amadurecermos, de entendermos a vontade de Deus e de entendermos o que significa o culto a Deus. Fazermos o verdadeiro culto está na oferta que fazemos de nossas vidas para cumprirmos a vontade do Pai. Sermos instrumento de justiça, expressão de graça e do revelar do amor de Deus às pessoas. Temos que fazer isso. Somos chamados para fazer isso. Glorificar o Senhor, honrar o seu nome e cumprirmos a sua vontade neste mundo. Sermos instrumento de edificação, pois não se trata dos nossos interesses. Por isso, não podemos ser meninos em tudo que fazemos. Temos que ser meninos naquilo que tange a maldade e não expressarmos a maldade. Mas, quanto ao entendimento, não, precisamos ser maduros quanto ao que temos que fazer e o nosso papel, de maneira que conduzamos uns aos outros, suportemos uns aos outros na caminhada de amadurecimento, de crescimento e de conhecimento da vontade de Deus, para sermos instrumento de justiça. Que a gente entenda essas coisas e que possamos buscar
o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para sermos instrumento de justiça, expressão de maturidade e de graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.